Os instrumentos de ajuda que o mundo oferece, ele tem profundidades diferenciadas. Pode ocorrer que uma determinada ajuda ela seja mais profunda, no sentido de atingir de uma maneira mais efetiva o dependente. Em 1935, dois bêbados se juntaram para poder se salvar, né? Porque as ajudas tradicionais não tinham tido uma eficácia. Quando falo de ajuda tradicional, são as religiões, a própria medicina, a lei, né, que cerceava de alguma maneira aqueles que ficavam marginalizados. Então essa junção de dois bêbados, ela acabou dando possibilidade para criar um programa a partir deles. E esse programa, ele acabou sendo resultante para outras pessoas que tinham dependência de álcool. Eles deram a resposta onde as ajudas humanitárias e científicas não conseguiram dar, né? Que são lá o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos. Aí, por extensão, outras pessoas que tinham também problemas, que eram problemas comuns, elas foram se juntando em neuróticos, em toxicômanos, em várias outras dependências, e se resolvendo com o programa feito por esses dois bêbados, né? Inclusive um papa, não me lembro precisamente qual, disseram que o programa que esses bêbados criaram foi a maior descoberta espiritual do terceiro milênio. Imagina o tamanho disso, né? Muita gente conseguiu sobreviver à sua maior desgraça, que era o uso de substância, álcool, e conseguiram sobreviver com esse programa aí. Eu acho que é um dado da realidade hoje, né, que esses grupos de mútua ajuda, né, eles estão no mundo todo, né, e funcionando muito bem. E lá no início, a Sociedade Médica Americana chegou a afirmar que esses grupos não funcionariam porque o conteúdo neurótico deles seria muito grande, né? No entanto, eles estão funcionando desde 1935. Isso é uma realidade no mundo. Há aí jogadores compulsivos, aí mulheres que amam demais, vários grupos, são dezenas de grupos no mundo todo se utilizando dessa ferramenta que está funcionando muito bem. Inclusive, esses grupos eles têm tiveram uma sacada muito importante em relação a isso, porque não é um espiritual no sentido religioso, é muito mais uma questão da ética nas relações com a vida, nas relações interpessoais, né? No funcionamento desses grupos não há rituais, né? E também que é uma grande sacada, porque se permite a ritualização, acabam que os rituais sendo mais importantes do que aqueles que eles representam. Então, por isso esses grupos, pela sua simplicidade, e porque uma pessoa quando vai ali procurar ajuda, ela no mínimo tem dois espelhos. Um é aquela que está chegando, né, ainda com muitos problemas, e aquele que está em franca recuperação. Mas há muitos outros espelhos, mas pelo menos existem esses dois e funcionam muito bem. Tem algumas questões que são fundamentais que eles colocam, que é a questão, por exemplo, do poder superior. Segundo o conhecimento deles, a dependência alcoólica e ou outras substâncias, ela é uma dependência sim que mina a vontade. Então o dependente, a vontade dele não serve para outra coisa senão continuar usando. E uma pessoa que está com a vontade minada, ela precisa de uma outra vontade que seja superior a dela. E não está se falando aqui da vontade do pai, da vontade da mãe, da vontade até de um coletivo social que possa se aberar dele, sugerir altos bons conselhos. Na verdade, o conselho para esse tipo de gente, ela é uma ferramenta inútil, porque não há ouvido. Existe uma dependência que inclusive tem uma característica bastante física, né, obsessiva, né, o sujeito fica obsedado pela substância e precisa usar constantemente o tempo todo. Aí entra uma ideia fantástica que eles conseguiram chegar, isso é de inspiração divina,
que é a questão do poder superior. A pessoa precisa acreditar que um poder superior pode lhe ajudar, lhe amparar, né? E eles têm como poder superior o próprio outro elemento, essa coisa da ajuda do dependente para o dependente, que acaba sendo o elo fundamental, né? Quando há comorbidades extra-adicção, essas comorbidades deverão ser tratadas por profissionais. Mas o cerne da questão, a grande ajuda, ela vem do outro dependente que conseguiu superar. Então essa questão do poder superior é um achado fantástico. Eu não vou atuar com a minha vontade falida, eu vou atuar com a vontade de um poder superior que eu consigo acreditar. E aí não é uma questão religiosa. Se o dependente não acreditar num poder maior do que ele não consegue realizar uma vida sóbrio. Não há como. E esse poder maior, segundo eles propõem, é o outro dependente, o grupo de dependentes, etc. Nesse ponto aí, é que os grupos de ajuda, que via de regra reúnem pessoas que encontraram algumas limitações, né, na sua funcionalidade aí na vida, é que quando esse indivíduo chega num grupo, ele encontra um igual a si e acho que no primeiro momento ele descansa. Porque esse camarada que ele está com algum tipo de limitação, ele também está se sentindo de alguma maneira inferiorizado. E quando ele vai a algum profissional, quando ele vai procurar um outro tipo de ajuda, ele não se encontra numa posição que ele se sinta confortável. O que ocorre nos grupos é, quando ele encontra um semelhante a si, no primeiro momento ele descansa. E os grupos tiveram uma grande sacada que não é pegar esse indivíduo e jogar para um tipo de fervor religioso que o alienaria. Ele não fica alienado, pelo contrário, ali naquele compartilhar honesto, porque a mecânica desses grupos de mútua ajuda favorece ali, naquele compartilhar honesto, ele fica muito no real, no concreto. E isso é de uma importância muito grande, até para predispor a ele, no momento seguinte, buscar um outro tipo de ajuda ou orientar a sua espiritualidade no sentido religioso, se ele quiser. Mas essa grande sacada dos grupos de mútua ajuda, ela é tão importante porque ela acaba absorvendo e contemplando até aqueles que não acreditam em Deus, os que são agnósticos, enfim, né? São grupos que acolhem amplamente. Quando se aventa a ideia de um poder superior, pensa-se na sequência, né? Isso na montagem deles, pensa-se na sequência de entregar a vida, né? Entregar a vida, e se antes o bêbado entregava a vida dele para o botequim, depois de sóbrio, ele vai entregar a vida a uma construção mais humanista, ele vai se preocupar com as outras pessoas que ainda bebem, ele vai ser portador de uma mensagem de esperança, de amor para o outro. E nesse clima fica muito difícil ele voltar a beber. Depois de passadas os primeiros tempos, né, onde a obsessão ou a fissura vai aquietando, ele consegue tirar a alegria dessa ação que ele passa a viver, que é ajudar outras pessoas. E aí você tem o quê? Você tem a entrega da vida. De repente a pessoa não entrega mais a vida dele para o boteco e vai entregar a vida dele para construir um mundo melhor. Se você observa a literatura desses grupos, né, essa literatura diz que os passos cada passo deve ser seguido na sua sequência, né? Então, no momento seguinte, há uma coisa que é muito importante, que é um autoexame que ele vai fazer de uma maneira muito profunda. Ele vai olhar para a sua própria história, vai reavaliar tudo aquilo que ele fez, vai olhar todas as suas relações, enfim, ele vai fazer um exercício de autoconhecimento profundo. E isso é muito importante como uma forma de prevenir a ele voltar àquela sua condição de dependência. Esse é um fato aí bastante importante que os grupos abordam, é uma ferramenta importante. O programa é, para o dependente, uma coisa possível, né? Por que é possível, né, cara? Porque o esclarecimento da doença que o cara tem,
o esclarecimento dos malefícios para a saúde, isso não leva nenhum dependente a parar. Isso, na verdade, muitas vezes para o dependente é um fator de complicação. É diferente de você pegar, por exemplo, o cara que tem uma doença no fígado, o cara que tem uma doença no coração. Muitas vezes o esclarecimento por si só apavora, né, cara? Porque ninguém deseja ter uma doença como essa, eu devo procurar uma cura para mim. O esclarecimento para o dependente não leva a lugar nenhum. E essas formas que foram faladas são formas que, na verdade, me oferecem uma questão da empatia, né? Um entendimento e uma saída possível para o meu problema, né? Que está baseada na única coisa que o dependente tem na mão nesse momento, que é a questão do desespero pessoal de estar naquela situação, né? Então, quando você fala para o cara entregar dá, lutar não tem como. Então é uma coisa possível, né? Uma pequena questão também muito importante é o porquê então que a ajuda de um dependente ao outro ela é tão fundamental. Por que de repente um adicto passou por aquela experiência de ativa de uso de substâncias alteradoras, ele uma vez sem usar, há um tempo significativo, ele transmite um estado, deixa outro em estado de confiança, porque ele conhece a natureza do problema, ele é capaz de ter uma identidade profunda com o sofrimento, com a rebordosa, com a ressaca e com toda a dificuldade interior que a pessoa viveu. Então a profundidade da sua abordagem enquanto uma pessoa que saiu daquela situação é extremamente profunda, talvez a mais profunda das abordagens para o problema. Nos grupos de mutuajuda, eles não são sectários, eles não excluem outras possibilidades, não excluem outras ajudas, né? Há uma liberdade muito grande. É evidente que um adicto, quando encontra outro, um dependente químico, quando encontra outro, em franca recuperação, que ele não precisa mais usar drogas, ele não quer mais usar drogas, isso traz muita esperança. Mas os grupos não têm sectarismo, eles não são separatistas, eles não são contra a religião, eles não são contra outras ajudas, não contra as ciências da alma, pelo contrário, né? Cada um tem total liberdade de buscar além dessa ajuda fundamental que dá ferramentas importantíssimas. Uma outra coisa que eu acho que favorece muito a questão da empatia desses dependentes ao programa é a questão ligada aos limites, né? Os dependentes burlou todos os limites, o limite legal, o limite moral, né? Então esses caras, quando procuram ajuda, eles são pessoas desordenadas e sem limite nenhum, e eles caem num programa que na verdade não tenta limitá-los, quando a sociedade tenta isso. É limitado do ponto de vista moral, limitado do ponto de vista religioso. O programa, ele pega o limite e dá para a pessoa. Fala, coloque o limite onde achar que você deve pôr, ou até onde você suporta hoje. Talvez amanhã seu limite era maior. Você dar a liberdade para o cara administrar, né? Eu acho que aí fica fantástico o negócio, né? Esses grupos falam de alguns princípios, por exemplo, como a honestidade é um desses princípios. Só que a honestidade aí, ela não está ligada a nenhum código moral exterior. Não está ligado a nada disso. É muito mais uma questão da sua própria honestidade, da sua própria moralidade interna, do que a qualquer outra coisa externa, a um código de conduta exterior, a nada disso. No meu entendimento, quando esse programa ele fala da honestidade, é muito mais pensar sobre a minha própria coerência interna, né? A minha coerência entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre o que eu faço, e eu decido quais são os meus limites, né? Mas não esquecendo que que esse dependente ele nunca está sozinho. O adicto ele não tem meio, ele só tem ponta, ele vive nos extremos, não há meio. Inclusive quando os originais lá que criaram esse programa, eles sugeriram que seria fundamental a pessoa continuar sob a tutela do programa, que se manifesta através dos grupos de ajuda que acabaram se proliferando aí beneficamente pelo mundo.
Estamos aqui em mais um vídeo do grupo Independência Química, né? Nosso canal oficial é o www.citrat.com.br, Citrat, C-I-T-R-A-T. Tem o canal do grupo Independência Química e esse é mais um programa Temática Fé de número 4, beleza? Então estamos aí, valeu. Cafajeste.